Olá, hoje nós vamos falar do Munch, pintor norueguês, precursor do expressionismo alemão. Essa tela eu tive o privilégio de ver pessoalmente e ela é muito, muito, muito impactante. Quando eu vi, eu chorei, lágrimas me escorreram pelos olhos. Ela é simplesmente fantástica. Pessoalmente, você consegue até ouvir o grito nessa tela. Se você for ver, ele tem um pouco de Van Gogh, que era o expressionista, foi o pai do expressionismo na época, e ele se inspirou muito no Van Gogh e levou o expressionismo para a Alemanha. Veja nessa tela como você consegue sentir toda a angústia que ele tentou passar nela. É uma figura que não tem traços, né, definidos, não é uma pessoa, mas isso não importa. Né? Isso não importa, isso não está importando nadinha nessa tela. O que importa é o sentimento que ele passou. Né? A agonia que ele estava sentindo. Você veja que como essas linhas que sobem atrás dele, assim, do mar, que leva até o céu, veja como isso faz... Você sente o grito saindo da cabeça dele, da boca dele, levando até o céu esse grito. Eu vou ler um trecho do que ele falou a respeito dessa pintura. Isso foi o que ele falou. Caminhava com dois amigos. Ali estão os dois amigos dele na pintura. Caminhava com dois amigos pelo passeio. O sol se punha, o céu se tornou repentinamente vermelho. Eu me detive, cansado, apoiei-me nas grades, sobre a cidade e o braço do mar azul escuro. Havia apenas sangue e línguas de fogo. Meus amigos continuaram a andar e eu permaneci preso no mesmo lugar, tremendo de medo, e sentia que uma gritaria infinita penetrava toda a natureza. Então foi realmente isso que ele passou na tela dele. Essa angústia toda que ele sentiu no momento que ele estava passeando pela essa ponte. Ele sempre teve uma saúde muito frágil, né? Ele tinha asma, ele sofreu muito a vida dele inteira. Com 5 anos, a mãe dele faleceu de tuberculose. A irmã mais velha dele que cuidou dele, porque pela falta da mãe. E com 15 anos, a irmã dele também morreu com tuberculose. O pai dele já era religioso, ficou mais religioso ainda. Então, ele era meio que viciado em orações e tal. E ele sofreu muito a vida dele inteira. Porque primeiro a mãe morreu de tuberculose, depois a irmã mais velha morreu de tuberculose. E ele sempre com a saúde debilitada, né, muito frágil, sempre muito frágil. Depois a irmã mais nova foi considerada louca, né, foi internada. A outra irmã depois casou-se, pouco tempo depois também morreu. Então ele teve uma vida muito triste, né? E era de uma família pobre. Ele não tinha muitos recursos. Então o pai dele falou, quando ele teve com 15 anos, o pai dele falou assim: ó, vai estudar engenharia, porque nós estamos numa fase que a engenharia vai ser o ideal, né, para todos, para a sobrevivência humana, né, por causa da revolução industrial que estava acontecendo, muitas empresas sendo construídas e tal. E
ele foi estudar engenharia. Estudou um ano de engenharia. Ficou um ano estudando engenharia, viu que engenharia não era para ele. E ele já começou a ficar mais doente, mais doente. Ele começou a faltar muito às aulas de engenharia e desenhava muito nesse período. Então ele abandonou a engenharia e foi se dedicar à arte. Não preciso dizer que o pai dele ficou, né, desesperado porque ele desistiu da engenharia e foi estudar arte. Ele falou: meu Deus, será que meu filho vai viver de arte? Como é que vai ser a vida dele na arte? Esse aqui foi um trabalho dele impressionista, o estudo da luz, quando ele estava começando a estudar mais a arte. Ele ganhou uma passagem para Paris para ir ver uma exposição lá, e lá ele começou a ver tudo que ele de novo que tinha, né, no mundo da arte, que no momento era o impressionismo, né, esse estudo de luz e sombra que tinha muito, e ele começou a estudar isso. Esse também é um trabalho impressionista dele, da mesma época. Ele foi estudar em Paris. Você vê muita pincelada, né? Muito expressionista o trabalho dele. É impressionista, mas também tem muita expressão. Mas aqui é só um estudo, né, sobre luz e sombra. Essa também foi uma obra que ele fez enquanto ele estava em Paris, que aqui começou a se definir mais o estilo do pintor. Né? Você vê mais as linhas mais definidas, mas também muito mais soltas, né? Mais orgânicas é a palavra. Né? E aqui você vê também um sentimento, né, na pintura dele. Né? Olha o rapaz aqui, como tá melancólico. O nome dessa tela é Melancolia. É uma assinatura das obras dele, né? Sempre tem um sentimento na obra dele. Então, você consegue sentir. Monte fazia até um pouco de teatro, né, nas suas telas. Essa tela chama-se Olho a Olho. Então, você vê que os personagens estão petrificados, né? Demonstrando o título da obra, Olho a Olho. O nome dessa tela é A Criança Doente. Essa aqui foi a obra que tornou ele um pintor expressionista, que aqui foi a primeira expressão que ele passou para a tela, né, de toda a sua dor e de todas as suas doenças que tinha na família, a morte, tudo que ele sentiu de dor, todas as suas perdas familiares, ele colocou nessa pintura. Nessa tela nós vemos muita sobreposição de tinta, olha como tem muitas texturas, porque o pintor não estava nunca feliz com ele. E ele não considerou essa tela acabada, ele considera essa tela um estudo. Ele trabalhou um ano nessa tela. É a primeira tela dele grande, tem 1,20 por 1,18 essa tela. As cores que ele escolheu, cores frias, são justamente para passar esse sentimento de dor, de doença. Né? Ele se prendeu muito no olhar da criança ali, né? Tá desolada, tá triste. Né? Então você vê que os grandes pintores nunca estavam felizes também com o que eles pintavam. Né? Ele ficou pintando um ano essa tela e para ele isso aqui não é uma tela terminada.
é apenas um estudo. Como ele tinha muito a morte, né, na sua vida, enraigada na sua vida, enraizada nela, ele pintava muito esses temas assim sombrios, tristes, né? Você vê no simbolismo que tem nessa tela. Aqui a janela faz uma sombra de uma cruz no chão. O nome dessa tela é Noite em St. Cloud. Essa tela é pequena, tem 64 por 54. Muito expressiva, né? Nessa tela, o monte retrata a irmã Inger, o nome dela. Você vê que é muito simétrica, né? E é muito geométrica também, né? Ela é muito reta no meio da tela, toda simétrica. O vestido é simétrico, o chão marrom com o fundo um branco azulado que tem as mesmas cores do vestido. Então é como se ela tivesse num vazio, né? Rodeada por um vazio e muito simétrica, muito como ele havia, né? Coerente, como ela era musicista, tocava piano muito bem. Essa foi a irmã que criou ele praticamente e morreu muito cedo. Essa é mais uma tela que ele fala sobre morte. Ali ele se retratou aqui ao fundo. Aqui a irmã dele, mais velha. Aqui a irmã dele mais nova. Ali o pai e uma tia. E ali o irmão dele. O morto não está presente na cena, mas você sente o luto. Pelas roupas, pelas feições. Ele tinha a maestreza, ou a maestria de mostrar, de passar sentimentos, né, através de suas telas. Essa pintura chama-se A Madonna. Nela você vê o traço dele característico. Você vê, diferente das outras Madonas, de Leonardo da Vinci, Michelangelo e muitas outras, ele transfere ao mesmo tempo a santidade, a pureza e a feminilidade junto nas duas, na Madonna. Então ela não é uma Madonna comum, né? Você vê que os braços delas, que está levantado aqui, se flui, né, no espaço, se esfumaça, bem como esse outro aqui não tem muita definição, né? Ele só é um contorno para chamar mais atenção no dorso, né, que ele pintou. Inclusive o dorso está meio colocado para frente. Os olhos dela estão semi-abertos, mostrando um pouco de dor e enfim, é uma Madonna fora dos parâmetros, né? Enfim, é uma Madonna do monte. Aqui ele fala o seguinte:
a composição e no uso da cor para transmitir a dualidade entre o espiritual e o carnal, de um corpo que se deixa levar pelo êxtase, mas com dor, tal como indicam os seus olhos, semiabertos e sonhadores. Essa tela chama-se Angústia. Tem o mesmo cenário do grito, né? O grito era um grito individual, aqui é um grito coletivo. As pessoas andando como se fosse um cortejo fúnebre, os olhos estão todos bem abertos, né? Como se fosse quase um espelho